Caminhando aqui pelo livro de Efésios, nós estamos chegando numa parte assim bem mais prática. Em alguns momentos vai ser um pouco dolorido, vai ser uma pancada um pouco doída que Paulo vai nos dar. Em outros momentos ele vai nos encorajar, ele sempre vai dar exortações juntamente com consolações e sempre nos tentando levar para frente, pensando naquilo que nós somos já em Deus, em Cristo e por causa de Cristo. E a mensagem hoje ela é interessante, porque ela trata de um assunto que muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso. Ultimamente, várias pessoas têm se especializado, né, e é muito gostoso, né? Eu, quando morava em Atibaia, quando ia para São Paulo, no finalzinho da tarde, na Rádio Bandeirantes AM, tinha um programa de bate. Eles ficavam comentando assim e tal, e tinha um cara lá que era fantástico. Eu não me lembro o nome dele, não sei se é Carioca o nome dele, mas eu falava como que ele consegue, né, fazer o que ele faz. E hoje, a pergunta que eu faria primeiro para vocês, talvez os de outros países não conhecem, mas a gente que é um pouco do Brasil, talvez até por alguns de vocês estarem já há algum tempo longe do Brasil, talvez nem conheçam, mas eu acho que todos vocês conhecem essas personalidades. Silvio Santos, Pelé, Faustão, Galvão Bueno e Lula. Né? Então, acho que todos conhecem esses personagens. A Jenny, já ouviu falar? Dois, quem que você conhece aqui? O Pelé e o Lula. Lula foi um presidente. Não é o primo do povo. Foi um presidente do Brasil, tal. Mas são pessoas públicas, pessoas famosas. Quando eu tinha 5 anos, já assistia programa do Silvio Santos, né? Então, na televisão, preto e branco. Mas essas pessoas aí são as pessoas mais imitadas. Você conhece alguma outra pessoa que é muito imitada? Aqui no Japão tem alguma pessoa pública que os humoristas, ou tem pessoas que gostam de imitar? Tem bastante, eles fazem muito isso. E fazem bem? Então, quando eu vinha de São Paulo para Botucatu, para Atibaia, e nessas 6 horas da tarde, aí tinha esse programa lá, acho que era na Geral, na Rádio Bandeirantes AM, tinha esse carioca, mas ele fazia todos esses personagens e muito mais. E ele brincava, ele muitas vezes ligava para o próprio Pelé e conversava como se fosse o próprio Pelé. Então, e você fala, peraí, não pode ser uma só pessoa. E ele conversava, ele dava opinião do jeito que essa pessoa fazia. E uma coisa interessante é essa capacidade que algumas pessoas têm de imitar. Eu tento, já tentei, mas não dá certo. Né? E nós temos um animal que ele é especialista em imitar. Papagaio. O papagaio. Né? Eu já vi alguns videozinhos de papagaio, um papagaio, não sei, acho que eu já coloquei uma vez naquele grupo que a gente tem lá, um papagaio indo embora de casa. Não quero mais, eu estou cansado, eu não aguento mais, e vai embora reclamando, né? Essa semana eu vi 2 papagaios fazendo beatbox. Beatbox é aquelas musiquinhas assim que o cara imita assim com a boca assim. Mas como que pode, né? Vi também um papagaio imitando um bebê, chorando, reclamando e até... Sabe aquele momento que o bebê está assim, ranzinza, até brigando assim, com a mãe, reclamando, fazendo tudo isso. Eu vou colocar para vocês. Mas agora vocês vão ver algo. Um videozinho aqui, um dos videozinhos assim. Por favor, não se assustem. Né? Talvez vocês vão ter um certo arrepio, assim, um negócio, uma aversão. Por favor, suportem. Né? E fiquem nas suas cadeiras, não saiam correndo. Não. Vamos ver. Você ligou a caixinha? Ok? Então vamos ver esse videozinho aqui.
Vocês aguentaram esse momento tenebroso assim não dá vontade de morder? Eu, quando vejo o Otávio, dá uma vontade de morder. Agora nós temos uns concorrentes do Otávio aí, a M, mais o filho do César, né? Vejo o filho do César, assim, dá uma fome, né? Dá vontade de dar uma mordida assim. Mas é muita fofura. Agora, como que pode, com essa idade, o que ela está fazendo aqui? Imitando a mãe. A gente pensa, né, que o que a gente faz, ninguém está percebendo, ninguém está... Agora, como que ela conseguiu? Como que essa criança, e ela não foi treinada? Uma vez eu estava dando um estudo para casais, o Samuel devia ter mais ou menos 1 ano e meio por aí. E os casais, a gente estava numa roda grande, o Samuel estava aqui do meu lado, e eu dando todo empolgado, estudo alegre e tal, assim, o pessoal animado. E eu vi que o pessoal não estava se contendo da risada. Eu falei, caramba, será que tem o zíper está aberto, alguma coisa está acontecendo aqui? Aí, quando eu olhei, todos os gestos que eu fazia, o Samuel fazia também. Ele acabou comigo. Né? Pitoquinho, assim. E é interessante que o texto que a gente lê hoje fala um pouco a respeito disso, né? Da gente imitar. Na época de Jesus, o Império Grego tinha dominado todo o mundo, com a sua cultura, com a sua forma de pensar, com seus valores. O Alexandre o Grande, quando tornou a Grécia o dominador de todos os países, ele mandou professores para ensinar o grego em tudo quanto é lugar. Então, os países conquistados, e o Império foi grande, chegando até a Índia, todos falavam grego. Então, cada país falava a sua língua, o seu dialeto, mas conseguia se expressar através do grego. Então, a questão comercial, a questão cultural, a forma de pensar, a forma de entender a vida, passou a ser a forma que os gregos estabeleceram. Então, cada país tinha o seu jeitão, mas a cultura grega foi assimilando e acabou dominando todo mundo. E é interessante que Deus vai usar até a forma de entender um pouco do jeitão da compreensão dos gregos para revelar o Novo Testamento e usar a linguagem, as expressões, as palavras em grego para revelar as verdades bíblicas. Então, é Deus preparando tudo. Daí Roma vai conquistar e vai dominar todo o Império Grego. Mas Roma dominou politicamente, mas a forma de pensar ainda continuou sendo o grego. A língua geral foi o grego. O latim não conseguiu se expandir da forma que era o grego. Mas os romanos, pelo menos, conquistaram e estabeleceram um exercício, um domínio político, a forma de senado, as leis, as estradas. Você conseguia ir para qualquer lugar que tudo estava quase pavimentado, e essas estradas duram até hoje, né, as estradas romanas. Então, cada império teve a sua contribuição, mas uma contribuição muito grande que os gregos deram é que, no entendimento dos gregos, o que valia a pena era você ser uma pessoa instruída, civilizada, e a civilização vinha através de conhecimento. Então, para se conhecer, precisa de pessoas que pensem e que estudem a vida, estudem a razão de nós estarmos aqui e ajudem as pessoas a ter uma vida menos bárbara, menos sem razão de existir. Então surgiu muitos filósofos, e os próprios filósofos eles eram oradores, né, pregadores, né, a ideia da pregação veio daí, e dos filósofos também surgiu vários discípulos que transmitiam essa ideia, além dos professores para onde eles iam. E para ser um bom professor, tinha que chegar em determinado lugar e saber como falar, não somente o conteúdo, mas como se expressar. Por causa disso veio a ideia da oratória, né? A oratória, naquela época, ela tinha 3 estágios, que a gente usa até hoje. Primeiro, a teoria. Isto é, não somente o assunto a ser estudado, a ser passado. Então, se você vai centralizar mais, vai focar mais na questão das humanas, da filosofia, da ciência, da criação, da razão de viver, então, você vai ter que estudar isso. Mas, além do conteúdo, uma parte que era teórica, era você
para ser um bom palestrante, você tinha que voltar e descobrir como os mestres, os oradores populares e famosos, como que eles fazem. Como que eles começam uma mensagem, uma aula, uma palestra. Como que eles chegam aqui na frente, até o chegar aqui na frente. Então, foi estabelecido a ideia da oratória. Qual a primeira palavra? Qual o timbre de voz? Quando falar mais baixo? Quando falar mais alto? Então, eu não sei se você se lembra, se você é um crente já meio jurássico, né? Da época do século passado, e você pertenceu a alguma igreja mais há uns 30 anos atrás, né? Não vou citar nomes aqui, mas talvez você se lembre um pouquinho das pregações, como elas eram. Então o pastor, ele tinha todo um trejeito, né? Uma gravata, a postura, ele chegava aqui, ele olhava, então tinha aquela voz de Lombardi, né? Assim, e ia, enfatizava, ficava de lado, tinha todos os trejeitos, e você via isso em todos os pastores. Como ele começava, como ele desenvolvia, como ele terminava. Era assim. Tem algumas igrejas, denominações hoje, que a coisa é tão forte nessa questão da oratória, isto é, criou-se um modelo e todos os militantes, isto é, os que vêm após esse pastor, os subpastores, eles fazem igualzinho. Não sei se você já viu uma igreja que o pastor ele tem uns problemas no dedo e ele prega meio assim, parece meio de caranguejo. Ele usa um negócio, uma vestimenta aqui dos judeus, um kippá, que agora ele se transformou mais, gostou do judaísmo, né? Ele tinha uma tendência, agora mudou para outra tendência, e aos dedos, ele repara os outros pastores da própria igreja. Repara o timbre de voz. Tem um momento assim que ele tem aquele gritinho assim e tal, e esses dedos, eles acabam imitando, porque acharam que aquele modo, aquele jeito, é o jeito certo e dá resultado. Então, muito da oratória aqui tinha a ver com resultado. Então, se aquela pessoa naquela época pregava daquele jeito que ele inventou, e dava certo, muitas pessoas entendiam, e ele era famoso, então vamos fazer igual ele faz. Por exemplo, nossos amados e queridos irmãos pastores dos Estados Unidos. Todo pastor americano, é raro isso, mas ele vem aqui na frente, ele faz uma saudação e conta uma piada. É um costume deles, acharem que isso é um mecanismo bom, legal, que é a captação para trazer você para dentro daquilo. Você fica entusiasmado, alegre e tal, você descontrai. Quando existe um estudo, né, quando você ou chora ou você ri, então você dá aquela relaxada, sua mente dá uma esvaziada e você fica focalizado naquilo que vem em seguida. Então é uma forma com que eles encararam e acharam legal, e também é uma forma da pessoa chegar aqui na frente toda nervosa. Então ele chega aqui na frente, ele sabe que a primeira coisa que ele vai ter que fazer vai ter que contar uma piada. Então ele conta a piada, o pessoal relaxou, ele também dá uma relaxada. Aí vamos tratar do assunto. Então, essa questão da teoria. E como era para imitar, para fazer igual alguém que está dando certo, então você ia estudar todos os detalhes, toda a sequência. Uma coisa, quando todo aluno do seminário, ele quer ser uma pessoa bem-sucedida, ele quer ser um bom pregador, ele quer ser um bom professor, ele quer ser um bom pastor, ele não quer aborrecer ninguém, com as suas palavras. Então, quando o aluno chega no seminário, ele vê lá, por exemplo, no Palavra da Vida tinha o Carlos Oswaldo. Ele falava difícil, né? E algumas vezes você vinha lá e anotava até os espirros, as fungadas dele, ou as paradas dele, ou as palavras mais altas, mais fortes. Você anotava tudo na sua agenda. O aluno do primeiro ano anota tudo. E aí vai pregar na igreja, não dá certo. Fazendo igualzinho. Tinha um outro, o fundador do Palavra da Vida, o Harold Heimer, um senhor americano, evangelista. E a mensagem dele dura 15 minutos. Mas em qualquer igreja que ele vai, ele prega uma mensagem simples, um texto simples, ele prega, não abusa emocionalmente das pessoas, mas ele explica a verdade, ele fala sério, ele fala com amor,
ele é divertido também. E na hora que ele termina a mensagem, ele dá uma oportunidade para quem quer crer em Cristo naquela noite. E muitas pessoas vão. E você fala, eu vou usar a fórmula dele. Então os alunos do seminário ficam assim, anotam tudo como ele faz. Vai fazer, não dá certo. Mesmo imitando do jeitinho que ele faz. Porque tem muito a ver com a pessoa aqui. Então, na questão do oratório naquela época, tinha essa questão de, igual a menina fez. A menininha prestou atenção na mãe, memorizou, viu todos os leitinhos, no telefone, né? E colocar a mãozinha ali, colocar o pezinho aqui. Ela investigou a mãe. Aí tinha a parte da imitação. A imitação é você até ficar no espelho, né? Fazer os mesmos gestos, né? Aquela questão, a mesma voz, e vai, e fica imitando, treinando. E essa palavra é até mimesis, em grego, que vem a palavra da mímica, você fazer algo que é igual a outra coisa. É o espelhamento, né? E até conselhos para pessoas que querem pregar, é que preguem 2, 3 vezes para si próprio, olhando no espelho, para ver os gestos. Tem momentos que você não... Tem gestos que você não deve fazer. A altura da sua mão, a voz. Então, tem muitas regrinhas aí que são bem de orientação. Mas na oratória, tinha esse processo da imitação, você imitar ali exatamente. E daí você ia para a prática. Você ia enfrentar. E a ideia daquela época era a seguinte: os grandes mestres, os grandes pessoas que tinham sucesso, deveriam ser imitadas até um ponto de as pessoas fazerem igualzinho, para serem espalhados pelo Império Grego e fazerem igualzinho. Então a ideia, se vão fazer igual, vai dar certo. E realmente, em boa medida, se evitava muito erros. Então o pragmatismo trazia bons resultados. Pela uma pessoa saía sabendo como fazer e o que não fazer. Então a oratória usava muito essa questão da imitação. E é justamente isso que Paulo veio fazer, vai exortar nós hoje. Paulo vai usar um costume que era muito claro, que era muito saliente naquela época, para nos orientar hoje. E uma frase que a gente podia dizer é que uma experiência genuína com Cristo, se eu tive uma experiência genuína com Cristo, se é verdade a minha experiência com Cristo, essa experiência ela deve ter implicações muito claras no meu estilo de vida. Se eu tive uma experiência real com Cristo, automaticamente a minha vida vai ter traços, vai demonstrar traços, trejeitos de que eu tive essa experiência com Cristo. E uma palavra que aparece no livro de Efésios é a palavra andar, ou não andar, ou vivam. 5 vezes aparece essa palavra. Paulo fala que nós andávamos sem Deus no mundo. Depois ele fala assim, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno. Depois ele fala, não andeis como gentios. E depois, no 5 de 1 a 12, ele vai falar assim, andai em amor. Andai na luz. Andai em unidade. Então, essa ideia de andar aqui é viver. Tenha um comportamento que reflita essa experiência, se ela foi real, que você teve com Cristo. Essa experiência com Cristo, ela muda, ela reflete, ela expõe para fora que houve uma certa mudança. Então Paulo nos exorta, vocês andavam sem Deus, e agora não andem como gentios, ou andem agora de modo digno da vossa vocação, e agora andem em amor. Olha só o que acontece na primeira parte do versículo 1 do capítulo 5. É a questão da teoria. A gente estudar, a gente saber. Olha que Paulo fala assim, portanto, como filhos amados de Deus. Inicialmente, surge essa palavra portanto. O que significa portanto? Quando se usa essa palavra,
ela sempre vai nos dizer que o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer em seguida, está intimamente ligada ao que aconteceu anteriormente, ao que ele escreveu anteriormente. E no capítulo 4, Paulo vai centrar muito a nossa mente naquela questão de não andeis mais como os gentios andam. Parem com isso. E ele falou algumas coisas que a gente deve parar e a gente deve começar a fazer. Se lembram? Parar de mentir e falar a verdade. Que mais? Parem de roubar. E passem a trabalhar com empenho, com dedicação e tendo condições para ajudar. Que mais que deve se parar? Ou tomar cuidado? Irai-vos. Mas não, a ira não pode dominar após o pôr do sol. Trate isso com Deus. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Que mais? Não saia da vossa boca nenhuma palavra ruim, torpe, mas somente aquela que seja para edificação, que dê ânimo. Sejam bondosos e benignos e perdoando-vos uns aos outros. Então, são alertas que Paulo dá. Não andeis mais com gentios, parem com isso, passem a viver dessa forma. E aí, então, portanto, isso é, se você entendeu, e se você está disposto a parar e a fazer isso que Deus está exigindo, portanto, você vai se tornar um filho que Deus vai ter um prazer, uma alegria. Paulo falou que nós somos salvos em Cristo para que o mundo, e não fomos arrebatados, não fomos levados embora, que já teremos todos os nossos problemas resolvidos. Não, ele fez com que a gente permanecesse aqui, até com a natureza pecaminosa, mas com o Espírito e com uma nova natureza, lutando aí contra o mal, seduzidos pelo mal, recebendo pressão, quer dizer, é uma luta injusta até. Mas Deus permitiu essas condições para, através de nós que cremos em Cristo, o mundo pudesse ter contato e vislumbrasse a bondade e a graça de Deus. Que nós, de grandes pecadores, miseráveis, rebeldes contra Deus, Ele nos veio e nos aproximou, nos reconciliou, nos deu a salvação. E agora nos colocou em nós o seu Santo Espírito, nos deu uma salvação segura. Quer maior graça que essa? E Deus quer mostrar isso para o mundo. Olha quem Ele era e olha o que Ele é agora. Olha o que eu fiz por Ele e olha o que Ele está fazendo. Então é a demonstração, é o espelhamento da graça e da vontade de Deus, que começa no momento da nossa salvação e termina quando terminar a eternidade. Isso significa o quê? Que nunca vai terminar. Pelos séculos dos séculos, mesmo não havendo mais pecado, Deus vai nos expor como reflexo da sua graça, da sua bondade. Que coisa mais fantástica isso? Ele não tem dimensão disso. E aí, quando a gente entende e começamos a caminhar, lutar contra isso, em parar e absorver novo comportamento, nós entramos numa situação de filhos amados de Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo, quando ela crê, ela deposita confiança, ela reconhece o pecado, e ela entende que Cristo morreu por ela, e somente pela graça, mediante a fé, ela é perdoada, e ela tem uma vida eterna, ela se torna filha ou filho de Deus. Mas mesmo como filhos ou filhas de Deus, nós podemos ainda ter uma vida que não está glorificando a Deus. Nós somos filhos, somos tratados como filhos, mas não entramos numa categoria daquele filho amado, que Deus assim se deleita. Então Paulo fala aqui, aqueles que são filhos amados, que estão em Cristo, estão espelhando o caráter de Cristo, buscando viver a pessoa de Cristo, entra nessa categoria de não somente de filho, mas de filhos amados. E quando nós somos filhos amados,
Paulo nos exorta. Imitem-no. Imitem a Deus em tudo que fizerem. Agora, como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como eu vou imitar? Por exemplo, a Lourdes falou várias pessoas aqui que são imitadas aqui no Japão. Eu não conheço. Eu não posso avaliar. Eu não sei se eu vou conseguir ou não, nem por causa da língua. Né? Eu tentei já algumas vezes imitar o Pelé, o Lula, hey, Lombardi, né? Não funciona, não tem essa capacidade. Eu teria que parar, gastar muito tempo, ver o timbre de voz, treinar e ficar imitando, treinando, buscar toda a teoria a respeito dele, e talvez não consiga, porque eu não tenho essa capacidade. Tem pessoas que têm. Eles têm um ouvido, uma percepção do gesto, do olhar, das pausas, tudo aquilo que envolve a imitação, eles têm. E Paulo nos exorta: imitem-no em tudo que fizerem. Agora, primeiro, eu conheço muito pouco de Deus. Então o alerta de Paulo é: conheça Deus. Eu conheço muito pouco de Jesus. Conheça Jesus. Conheça como ele pensa, como que ele age, como que ele reage, como que ele demonstra os propósitos que ele quer realizar no futuro. Então eu preciso conhecer todos os traços de Jesus Cristo. Então eu tenho que estudar, eu tenho que olhar, eu tenho que buscar, ver as palavras, a forma que ele responde e planeja e foca a sua vida. Porque Paulo fala: imitem em tudo o que fizerem. Isto é, em toda a minha vida, em tudo o que acontecer comigo, eu tenho que imitar a Cristo, como se fosse Ele fazendo. Agora, como que eu vou imitar se eu não conheço Ele? Então o desafio o que é? É conhecer. É conhecer. Gastar tempo com isso, investir tempo. Porque se nós já estamos categorizados por Deus como filhos amados, e Deus já está tendo prazer em nós, está nos caminhando para nós sermos pessoas que vão refletir a glória dEle, nós temos que imitar Ele. Mas se eu não tenho capacidade? Tem. Porque juntamente com a nova natureza, Deus deu o Espírito Santo. Antes eu não tinha. Agora eu tenho. Eu tenho capacidade para imitar a Cristo em tudo que Ele é e aquilo que Ele foi. Aí você pode pensar assim: então eu posso andar sobre as águas? Eu posso multiplicar os pães? Geralmente é isso que a gente quer imitar em Cristo. Nós queremos ser poderentos. Nós queremos ser glorificados. Mas aí, mesmo Jesus Cristo fazendo essas coisas, como que Ele agia? Agora, Ele era Deus, e ao mesmo tempo era homem. E tudo que Ele fez tinha um propósito. Eu não posso querer imitar isso sem nenhum propósito. Agora, Deus pode me usar para acontecer algumas coisas? Deus pode fazer. Porque a capacitação Ele deu através do Espírito Santo. Primeiro, a ideia da teoria. Eu tenho que estudar muito. Depois eu tenho que começar a praticar isso. A tentar fazer como Jesus faz, que a prática aperfeiçoa a prática. Não adianta ficar só na teoria: eu sei que Jesus Cristo é assim, eu sei. Não, eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que chegar diante do espelho e começar a praticar, a agir. Eu não gosto de perdoar. Começa. Eu não consigo deixar de mentir. Começa. Começa a fazer como Jesus faz. Começa a fazer, a mimicar, né? A espelhar tudo aquilo que Cristo faz. E Paulo, ele fala assim: imitem-no em tudo que fizerem. Mas ele começa com o quê? Ele começa orientando a nós a imitarmos em que áreas? Olha só no versículo 2. Imitem em tudo que fizerem através do amor. Não sei se deu tempo de vocês virem, mas aquela imagem de ponta cabeça tinha uma águia. E ela virando, apareceu a Jesus. Depois talvez vocês podem... Ela voltou? Você volta de novo. Vai lá. Olha lá, uma águia.
ela volta a Jesus. Nossa vida pode estar de ponta cabeça, mas Deus vira para que ela reflita a pessoa de Jesus, né? E Paulo nos exorta: vivam em amor. Tem 5 palavras gregas, isto é, andar em amor. Tem 5 palavras gregas que elas são traduzidas por amor. Nós temos a palavra epitomia, que é aquele desejo que o rapaz e a moça, solteiros, de repente olham um para o outro e começa a ter aquela paixão. A cabeça não consegue pensar em mais nada a não ser na pessoa, é aquela paixão. Depois de casados, então aí tem o eros. Mesmo quando solteiros isso aí já tem, mas só depois de casado isso acontece. É o amor sexual, é a ideia do fazer amor. A gente não faz amor, né? O primeiro é a epitomia, o desejo, é aquela paixão. Então eu amo aquela pessoa, eu estou devotado àquela pessoa. Depois tem o eros, que é o amor sexual, é eu me entregar e eu receber a prática sexual, o desejo, suprir minha necessidade sexual com a outra pessoa. Tem também o amor storge, é quando 2 pessoas fazem uma sociedade, montam uma empresa, ou querem trabalhar juntos, e aí os lucros, os benefícios vão ser repartidos. Quanto mais ganhar, os 2 estão ganhando. Se deu errado, se faliu, os 2 têm que arcar, porque houve uma sociedade. Tem o amor filéu, isto é, aquela pessoa que ama a outra pessoa no ponto assim de ser o amigo inseparável. Tudo que a pessoa estiver sofrendo, eu vou estar lá para ajudar, vou estar lá para erguer, eu sou amigo, né? Mais chegado que o irmão. Então é o amor filéu. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional, que é aquele amor que você não procura ajudar ou dar alguma coisa, ou suprir uma necessidade, vislumbrando algum lucro, alguma vantagem que você vai ter. Talvez a pessoa até que é inimiga sua. Talvez até uma pessoa que já fez muito mal para você, mas em determinado momento você vai lá e supre uma necessidade, sem esperar nada em troca, até muitas vezes, até com perigo de você receber alguma afronta. Você não vai com a intenção, agora eu vou lá, eu vou fazer ela sentir. Não, você não vai com isso. E essa palavra, ao longo do tempo, foi traduzida de forma errada por caridade. Essa ideia de você dar algo para alguém, para um mendigo, para algo miserável, porque você não espera nem que ele saia daquele lugar, você está socorrendo, amenizando o sofrimento da pessoa. Mas essa palavra, caridade, não é tão boa, porque essa palavra aqui, que está aqui nesse amor, é a palavra ágape. É o amor incondicional. Não é somente aquele amor que vai lá dar, cumpri, estou com a minha consciência assim mais leve, de que eu não fazia tempo que não ajudava algum pobre, então agora... Não é isso. É aquela pessoa que não vislumbra nada em troca, mas se compromete. É equivalente à palavra hebraica resed, que é aquele compromisso fiel para sempre. Demonstra muito o caráter fiel da pessoa, independente de se vai haver retorno ou não. E Paulo fala aqui que nós vamos imitar a Deus vivendo ou andando em amor, nesse tipo de amor. Não é somente aquela pessoa amável, legal, carinhosa. Não é nada disso. Mas é uma pessoa que tem um compromisso incondicional de sempre fazer o bem para outra pessoa, mesmo que esse compromisso de fazer o bem envolva uma confrontação, uma exortação, porque ela encara que ela assumiu um compromisso incondicional de ajudar e de levar essa pessoa para um estado sempre melhor, e isso sempre voltado para com Deus. Por exemplo, nós temos filhos, acho que todos vocês sabem como os filhos surgem. Algumas vezes é um acidente. De repente, a esposa chega, estou grávida. Algumas vezes há uma certa alegria, outras vezes, por que a gente foi descuidado? Mas, aquelas pessoas que são responsáveis, que quando já recebe essa notícia, já começa a ver a carreira
que vai ter que ser a vida. Como isso vai afetar a vida? De uma perspectiva boa e também de uma perspectiva muito difícil. E aí, esses progenitores, o pai e a mãe, eles vão ter que fazer uma escolha na vida. Que tipo de pai nós vamos querer ser? Um pai conveniente? Simplesmente não deixar morrer? E vou dar tudo aquilo que eu nunca tive? Ou eu entendo que meu filho tem uma carreira, uma vida a ser percorrida, então eu não vou cuidar dele simplesmente, o meu compromisso é cuidar dele até a faculdade, dali ele que se lasque. Tem pais que pensam assim, então vão trabalhar, vão se matar e vão dar tudo até completar a faculdade e sair de casa. Agora não é mais por minha conta. Então, ainda bem que em alguns casos isso é uma boa opção, né, de você suprir essa necessidade. Mas um pai excelente, ele pensa no filho até o momento, ele prepara o filho agora, desde bebê, visando que o filho seja um bom pai, que tenha filhos, que ele cuide bem dos seus filhos e treine os seus filhos. Então, esse pai coloca na sua cabeça que o rendimento dele como pai vai ser avaliado pelos netos que ele vai ter. Então, ele não somente está preocupado em dar algumas coisas aqui para o filho, ou não dar. Ele está preocupado é que o filho dele, a filha dele, seja um bom pai. Então, esse treinamento, ele é pouco diferente do que simplesmente dar escolas e até a faculdade. Envolve, de repente, dar um doce para a criança. Por que eu dou um doce para a criança? Tem hora que, mas a criança está pedindo, ela gosta, eu vou dar tudo que a criança quer, eu não vou privar ele de nada. Então, todas as decisões de dar ou não dar, afetam toda a carreira e a existência da pessoa, até o momento em que essa pessoa, esse homem, essa mulher madura, da forma com que ela vai educar os seus filhos. Ou, de repente, se vai querer casar ou não querer casar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente pensa em viver em amor, a gente olha as nossas ações de uma forma não somente momentâneas, mas com relação àquilo que o que eu estou contribuindo para o futuro dessa pessoa, o que eu vou dar, o que eu não vou dar, que vai contribuir para o futuro dessa pessoa e vai trazer as pessoas mais perto para Deus. Muitas vezes nós, como pais, estamos tão empolgados com os nossos filhos, damos tanta força para os nossos filhos, mas estamos encaminhando eles para longe de Deus, para um futuro brilhante, um futuro famoso, futuro de muito dinheiro, mas nós não estamos dando aquilo que é necessário, não estamos vivendo em amor, não estamos dando aquilo que é necessário para essa pessoa se aproximar mais de Deus. Vejam aqui, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Um determinado, Cristo chegou para Pedro e falou assim, não foi carne nem sangue que revelou essas coisas para você, Pedro. Porque Pedro tinha falado que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Você vira a página, Jesus Cristo está falando assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Para o mesmo Pedro. Será que Jesus não tem controle de si próprio? Não, porque Pedro, pensando na carreira dele em comunhão com Deus, precisava naquele momento ser exortado e corrigido. É interessante que aquele que prometeu mais conforto, menos sofrimento e mais sucesso, foi o próprio Satanás de Jesus. Então, viver em amor seguindo o exemplo de Cristo é algo que exige muita sabedoria e muita teoria, muito conhecimento, muita investigação de quem é Jesus. E olha o que é viver em amor seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. A ideia da entrega aqui é aquilo que nós já vimos em Cristo. Ele não somente teve um sentimento amoroso por nós, ele foi até o fim, abandonado.
suportando todo o castigo, toda a cruz, e ele se entregou como se entrega um sacrifício. Ele não entregou um dedinho lá, a mão, ó, essa mão pode judiar, eu suporto. Não, ele entregou o corpo, alma e espírito dele para sofrer a condenação nossa. Ele não teve reservas a respeito dele em nosso favor. E é isso que Paulo está falando. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Então nós temos a teoria, a investigação de quem Deus é e quem que nós somos amados, por que nós nos tornamos amados, porque fomos perdoados por Deus, porque fomos reconciliados, nós éramos inimigos. Nós temos a prática, é imitar tudo aquilo que Deus faz. A teoria é viver em amor, é andar em amor da forma, do mesmo jeito que Jesus fez. Então ele cuidou das pessoas, ele alimentou, ele deu o máximo que ele podia dele mesmo. Só que na oratória nós tínhamos somente esses 3 aspectos: a teoria, a imitação e a prática. Mas Paulo acrescenta uma coisa diferente aqui: uma direção. Porque algumas pessoas naquela época queriam ser professores. Então eu investigo quem é um professor famoso, eu procuro imitar ele e vou praticar. E ele ia simplesmente ir lá, imitava, fazia o trabalho dele, recebia o salário e pronto. Ninguém ia investigar, não estava valendo aí se era sincero o que ele estava fazendo ou não. E se realmente ele estava a fim de mudar as pessoas, acrescentar algumas coisas. Ele fazia um trabalho e recebia um salário. Eu vou falar no final, eu vou jogar um pouco agora aqui, antecipar. É a mesma coisa das próteses que a gente tem. A prótese faz o trabalho de um membro do nosso corpo, mas não é membro. É com isso que Paulo está preocupado aqui. Nós temos essa capacidade para imitar a Cristo. Aquele que não é nascido de novo, não consegue. No mundo, uma pessoa consegue investigar a teoria, imitar e praticar. Mas no meio cristão, no relacionamento com Deus, se você não tiver o Espírito Santo, você simplesmente vai praticar a religiosidade. Você vai ser uma prótese no meio do povo de Deus. Vai parecer um membro, vai agir como, vai beneficiar, vai ajudar a igreja, mas não é membro do corpo. Né? E hoje nós temos próteses de tudo quanto é jeito. Próteses dentárias, né? Principalmente prótese de joelho, perna, essas Olimpíadas de pessoas com problemas físicos, foram amputadas, né? Elas usam umas próteses assim que parece que tem até mais vantagem do que uma pessoa que estivesse com um membro natural. Então, algumas vezes a gente pode confundir isso, né? Então, no caso do meio cristão, imitar a Cristo, não somente vamos ter sucesso de investigar muito a Cristo, imitar o jeito que Ele fez, e daí praticar, mas Deus vai sondar se nós somos prótese ou não somos. Se somos parte do corpo ou não somos. E se aquilo que estamos fazendo é realmente fruto de algo sacrificial. Algo que envolve amor. Algo que envolve devoção. A sinceridade, a honestidade. Ananias e Safira quiseram agir como membros, mas agiram como prótese e perderam a vida. Quiseram fazer algo que Barnabé tinha feito, queriam imitar Barnabé, algo nobre, que ia ajudar muitas pessoas, mas eles tentaram expor que aquilo que eles estavam fazendo era fruto de uma motivação do Espírito Santo no coração deles, e eles foram revelados. Então, dentro desse texto aqui, também tem um acréscimo que Paulo fala daquela questão da oratória. Veja aqui, antes da gente entrar nesse assunto, né? 2 Coríntios 5,14. Oi.
Talvez é o meu celular lá que está jogando. Veja só essa questão do amor de Cristo, que ele nos impulsiona a imitarmos ele. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo é a única razão que nos constrange a imitar ele. Ele impulsiona, ele motiva, ele não deixa ele sossegado. Quando a gente entende isso, a gente não fica com dúvida se vale a pena imitar a Cristo ou não. E olha só, então, a questão da genuinidade. Além de termos a teoria, sabermos tudo que é de Deus, e começarmos a imitar a Ele, e começarmos a praticar, Deus vai avaliar se aquilo que estamos fazendo é uma oferta genuína. Se o nosso coração tem uma motivação correta. Veja que, imitar do jeito que Cristo fez. Jesus Cristo, vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Como Ele se entregou por nós? Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que quer dizer isso? Se lembra quando Jesus Cristo estava no jardim de Getsêmani? Várias coisas aconteceram. Satanás já tinha tentado ele. Satanás chegou para ele, para Jesus, e falou assim: Jesus, o negócio vai ser bravo para você. Vai ficar complicado. Você vai ver o que é bom para a tosse. Eu tenho uma proposta para você aqui, ó. Vou dar tudo aquilo que você vê resgatar. Você não vai sofrer a cruz. É só me adorar. Olha, se você der ordem aos anjos, se você pular aqui, os anjos virão e te segurarão, e você será famoso. Já pensou os anjos virem te socorrer? Quem que os anjos fazem isso? Só fazem com o Filho de Deus. Então, na hora, você vai ser honrado e declarado o Rei de Israel, o Filho de Deus. Olha, você não vai precisar, ninguém vai deixar você enfrentar a cruz. Aí você vai ser o rei e vai libertar a nação de Israel do Império Romano. Está com fome? Dê ordem. Está passando fome? Para quê? Você tem poder, tem capacidade. Dê ordem a essas pedras, se transformam em pães. Então, Satanás fez propostas excelentes para Jesus, usando a própria palavra de Deus. Jesus, no Getsêmani, ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O que Jesus revela ali? O seu corpo físico, os seus instintos humanos estavam clamando para que ele tomasse uma decisão para sair correndo, para não enfrentar aquilo que ele sabia que ele tinha que enfrentar. Que era terrível. Os seus instintos bons, humanos. E aí o que Jesus Cristo fala? Pai, se for possível, passa-se de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. O Silvio falou aqui de Caim e Abel. Quando Adão pecou, ele já se escondeu, teve medo, ele acusou a mulher acusou a serpente, começou a ver a morte começou a ser disseminada e tomar todos os ambientes da natureza, dos relacionamentos, do corpo físico, tudo. A morte, por causa que o salário do pecado é a morte, ela começou o efeito dominó dela. E aí Adão, quando já percebeu que houve um problema, ele foi lá, fez roupas de folhas, de plantas. O que Deus fez? Veio, matou um animal e fez pele das roupas dos animais, trazendo para Adão já uma prefiguração de que o pecado traz medo, traz vergonha, e o pecado traz a culpa, e ele é só resolvido com a morte de um inocente, prefigurando já Jesus. Adão e Eva comunicaram isso para os seus filhos Abel e Caim, trazendo a ideia: olha, a ira de Deus, a vergonha, a culpa, só é resolvida com a morte. Abel capturou a mensagem. E ele quis adorar a Deus. O que ele faz? Ele pega um animalzinho, ele mata esse animalzinho de forma cruel, né, aos olhos humanos, e Deus se agrada dele. Caim buscou uma outra maneira, uma maneira melhor. Ele tinha trabalhado na terra, o seu esforço humano.
E ele vai lá e colhe, mais esforço humano. E ele monta aquele altar, mais esforço humano. E aí ele entrega aquele altar para Deus e Deus receba. E Deus rejeitou. Uma das coisas que Paulo fala aqui é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ao imitar a Cristo, saber as obras que Cristo faz, as ações dele, nós temos que ter essa sensibilidade se aquilo que nós estamos fazendo é algo que vai agradar a Deus ou não. Voltando a Ananias e Safira. Barnabé ofertou, vendeu a propriedade e entregou para Deus. Agradou a Deus. Ananias e Safira vendeu a propriedade e entregou para os apóstolos. Deus abominou. Aquilo não chegou com aroma suave, chegou com um fedor diante de Deus. Porque ali estava a intenção de ser glorificado, de ser valorizado, de ser afamado, mesmo com gestos e expressões de humildade e de abnegação, de dando muita coisa. E ninguém tinha pedido, ninguém tinha forçado ele. Podia ficar com a propriedade. Então é muito perigoso quando a gente age de forma aparentemente espiritual, expresse ações que pareçam que é a imitação de Cristo, mas por trás não está a motivação. Isso não chega diante de Deus. Então, enquanto a oratória só tinha 3 elementos, Paulo vai usar esse sentido da oratória, da teoria, da mímica e da prática, e vai acrescentar a necessidade de que aquilo que nós imitarmos de Jesus seja genuíno. Senão o que vai acontecer? Só será religiosidade. Você lembra que Jesus fala lá, os fariseus dando um monte de dinheiro, e eles colocavam uma coisa de bronze assim, e eles trocavam tudo em moedinhas de ien, 1 ien, né? Como que chama 1 ien? 1 ien, Itien, né? E eles, quanto mais moeda eles trocaram, por quê? Eles chegavam lá e despejavam, porque faziam barulho, né? Se for uma moeda só, pronto, acabou. Não parava. Cara, se enchia. Aí chegou uma mulher, uma viúva, ela só tinha 1 ien, e ela deu, envergonhada. O que Jesus fala dos dois? Qual oferta chegou diante de Deus como sacrifício e aroma agradável a Deus? A mulher. Aquele fariseu no templo, Senhor, muito obrigado que eu não sou igual a esse publicano, esse cobrador de impostos miserável. Obrigado, Deus. E o publicano lá batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Qual chegou como oferta e sacrifício? Esse é um alerta muito importante que Paulo dá para nós. Vamos imitar a Cristo. Vamos abandonar a mentira, cuidado com a ira, trabalhar para socorrer outras pessoas, perdoar uns aos outros, ser bondosos com outros, mas cuidado, tudo isso, se não for genuíno, não chegará bem para com Deus. Tem pessoas, olha, eu perdoei aquela pessoa, né? Eu perdoei. Quem está sendo glorificado? Então, por outro lado, talvez alguma coisa que seja insignificante, né? Você fica até envergonhado, puxa, eu queria ajudar mais, mas não consigo. Ah, Deus, puxa, eu me sinto até envergonhado de ter dado essa ajuda. Gente, chegou isso. Por mais insignificante que seja, chegou como aroma suave diante de Deus. Nós temos vivido alguns momentos aqui na igreja que é fantástico. Primeiro que eu não tenho orientado, não tenho forçado a barra. Eu só tenho, assim, muitas vezes nem eu, né? Pessoas têm colocado situações. E aí pessoas têm ajudado além das suas possibilidades. Eu sei que a maior parte do pessoal está quebrado, está com dificuldade, e mesmo assim dão, e nem querem que ninguém saiba. Isso é um sinal
que Israel é uma oferta de sacrifício vivo e aroma agradável diante de Deus. A gente tem experimentado algumas coisas aqui, e Deus tem colocado as situações para Ele receber esse sacrifício. Eu louvo a Deus para a vida de tantas pessoas aqui, que demonstram isso aqui que Paulo está falando. Estão imitando a Jesus, se entregando a si mesmo, e pela atitude, pela forma, é fácil perceber que é como um sacrifício agradável. A ideia de agradável é aceitável, aquilo que Deus aceita, é a maneira de Deus, é a forma de Deus. Nós não podemos impor a Deus uma forma, é Ele que determina como que é, e é Ele que avalia se o sacrifício foi válido ou não. Ele que vai fazer o cacuni. E Deus tem dado essas oportunidades para nós. E eu louvo a Deus pela vida de muitos de vocês que têm entendido essa verdade. Talvez nem sabiam disso, mas refletem isso. Estão imitando a Cristo. Não procure me imitar, não procure imitar a liderança da igreja. Sempre descubram a vontade, a pessoa de Cristo e tentam imitar a Cristo. É como Ele faria no meu lugar. Amém? Paulo fala lá em Gálatas 2:20, ele fala: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, através de mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela confiança, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É entender isso. Algumas palavras só no final. O conhecimento de Jesus Cristo é fundamental para vivermos uma vida agradável de imitação e adoração. Eu quero agradar a Cristo, eu quero adorar a Deus, eu preciso conhecer quem é Cristo. Conhecendo quem Ele é, eu vou imitá-lo. E uma consequência, quando eu imito a Cristo, essa imitação, ela chega como uma adoração diante de Deus, como uma adoração agradável, como um sacrifício, é culto a Deus. Culto não é somente isso aqui, culto é nós imitarmos a Cristo. E quando, ao imitar a Cristo, nós somos aceitos por Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, nós estamos praticando a adoração. E quando você adora genuinamente a Deus, você se torna igual a Ele em caráter. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado acabou com isso. Ainda permanecem alguns traços da imagem de Deus em nossa vida. A vontade, a personalidade. Mas os traços de caráter de Deus foram removidos. Nós nos tornamos inimigos e rebeldes contra Deus. Em Cristo, Deus está resgatando a sua imagem em nós. E quando genuinamente adoramos a Deus, nós passamos a ser o que Ele é em caráter. Um alerta aqui, cuidado com as fontes desonestas sobre o conhecimento de Jesus. Há muitas propostas que dizem quem Jesus Cristo é e que não são verdade. Então, se você conhece as propostas e tentar imitar essas propostas, você está indo num caminho errado, que não será agradável diante de Deus. Então, tome cuidado com isso. O cristão verdadeiro e sensato pratica o ser de Deus. Um missionário numa tribo, ele chegou numa tribo e antes dele tinha um outro missionário. E ele percebeu que o outro missionário esteve ali muito tempo, tal, tinha uma igreja, tudo bem e tal, mas não teve muito resultado. E esse missionário começou a falar, não, eu vou falar sobre Jesus. E começou a pregar sobre Jesus, e mostrando todos os traços de caráter, a personalidade, o jeitão, tudo aquilo que era Jesus. E os índios falaram, aquela tribo falou, chegou para esse missionário, você está falando de alguém que esteve aqui conosco. Viveu aqui conosco. Falou, quem? Ele morou naquela casa ali. Era justamente o missionário anterior. Ele imitou tanto a Cristo que as pessoas confundiram ele com Cristo. A palavra cristão não existia no início da igreja. No início da igreja, no livro de Atos, eles receberam apelidos do pessoal do caminho.
Aqueles que estão no caminho, né? O mestre dele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, eles estão seguindo esse caminho aí. Mas lá em Antioquia, depois de um tempo, eles pregavam tanto a Cristo e imitavam tanto a Cristo, que eles passaram a se chamar de cristãozinhos. E dessa época para cá, é que então, aqueles que creem em Cristo foram chamados de cristão. Eles eram uma imagem pequena daquilo que Cristo é. Então, o cristão verdadeiro e sensato pratica o ser de Deus. Ele vive Deus em toda situação. A prótese não consegue. A prótese consegue até enganar, fazer um papel, ser útil, mas ela não consegue ter vida. Amém?